Ora, olá a todos, estamos aqui uma vez mais com um pequeno atraso porque o Google Plus decidiu fazer uma coisa que foi mudar todo o interface. E então eu sinceramente não sei onde é que descobri o Hangout on Air, que é o que nós estamos aqui a fazer. Um, Estamos hoje, continuamos na tradição de fazer emissões transatlânticas, mas desta vez temos dois convidados. Temos a Carla Falcão, que já tem estado aqui várias vezes, e temos também o Ariane Carneiro de Mendonça, do Guia do Lugarzinho, correto? Estou a dizer bem? Correto, certinho, Felipe. Muito bem. Então, o tema que hoje temos aqui para discutir hoje é um tema, como sempre, interessante e o título que temos é Blogs e Ações que Transcendem o Virtual. Por isso, a Carla Falcão também é uma blogger, também, curiosamente, muito ligada à parte da cozinha, eu sei. É isso mesmo. Por isso, hoje vamos ter um pouco a perspectiva dos bloggers. Então, se calhar passava primeiro a palavra à Carla, além de ser uma senhora, também dinamizou aqui este encontro a três hoje. Bom dia, então, Portugal. Aí, boa tarde, Portugal. Bom dia, Brasil. É um prazer. E boa noite quando nos virem depois. Pois é, e boa noite para quem está vendo à noite. Mas, enfim, esse assunto é um assunto interessante, a gente propôs de conversar, porque justamente esse trabalho com marketing digital e ligado a mídias sociais, no meu caso, começou em função de uma vivência com um blog, que foi um blog de gastronomia, que é o Amigas na Cozinha. Esse blog, ele tratava sobre receitas no começo e logo começou a se destacar em função dos conteúdos personalizados que a gente criava para o público. E marcas grandes começaram a procurar esse blog. E a mesma coisa aconteceu quando eu conheci o Ariane. O Ariane, então, ele é um consultor hoje focado na área de gastronomia, tem esse conhecimento todo, trabalha com grandes restaurantes e grandes marcas, e ele desenvolveu um blog também que se chama o Guia do Lugarzinho. E quando nos encontramos, Felipe, nos conhecemos, o que aconteceu? A gente viu que tinha uma sinergia comum ali de trabalho, que existiam marcas grandes procurando por referências na internet para fazer ações com um conteúdo diferenciado. No nosso caso, a sinergia ali era gastronomia. E foi assim que a gente começou a trabalhar, e por isso eu convidei o Ariane para estar aqui junto com a gente. Então, assim, a gente percebe essa demanda no mercado. Existem muitos bloggers, e eu não sei como está Portugal aí, nesse momento, mas bloggers de moda, de gastronomia, de turismo, de todo tipo de assunto, que são o quê? Esses bloggers são influenciadores de consumidores. Então, o que essas pessoas falam acaba facilitando o contato de uma marca, de um produto, com toda aquela plateia que ela tem através do blog, mas sempre com uma linguagem, um conteúdo completamente diferenciado e personalizado para esse público, Então, até era legal, Felipe, você contar um pouquinho de como está isso lá em Portugal, o que tem acontecido por aí, o Ariane contribuir um pouco também pela visão dele aí. Ora bem, eu gostaria de contribuir e vou contribuir já a seguir, mas já agora vamos dar a palavra ao Ariane. E eu depois até ia falar um pouco também da situação dos bloggers em Portugal, que certamente não diverge muito da do Brasil. Ariane, bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Boa tarde para vocês em Portugal. Boa noite para quem estiver vendo depois. Bom dia, Brasil. Hoje nós vivemos uma nova era de comunicação em relação a formadores de opinião. O que antigamente as mídias tradicionais se encarregavam de buscar esses formadores de opinião para botar isso para o público buscar essa referência nas mídias impressas, televisivas, hoje nós temos isso de uma forma muito dispersa, nós temos uma quantidade de formadores de opinião gigantesca, porque hoje as pessoas têm um alcance da própria mídia, você cria qualquer mídia por uma série de redes sociais a qualquer momento, e várias pessoas estão ascendendo como formadores de opinião, e para isso, para as marcas é muito interessante, porque a pessoa, o cliente, o consumidor hoje, ele vai atrás da informação. Ele busca a informação por onde ele mais se identifica.
Uma pessoa, ela quer saber, às vezes, vamos botar no nosso caso, gastronomia, ela quer saber sobre restaurantes, quer saber sobre uma marca, sobre receitas. Ela pega uma pessoa, por exemplo, como a Carla, que faz receitas mais tradicionais, receitas de família, que é o que ela gosta, e ela segue essa linha para saber as novidades sobre esse tipo de receita. Uma pessoa está interessada em restaurantes, em lugares novos, de vanguarda, ela segue uma pessoa como o guia que eu montei, para seguir esse tipo de vanguarda. E agora está começando uma sinergia com as marcas que estão entendendo essa segmentação e quem tem como exatamente, através desses formadores de opinião, segmentar exatamente para o cliente que ela quer, para o consumidor que ela quer. Esse formador de opinião, ele tem a capacidade de chegar de uma forma totalmente específica no cliente exato que ela está procurando, para um lançamento, para um produto novo, às vezes testar um produto novo de uma forma muito acertada hoje em dia. E isso é uma maravilha, é uma coisa nova que está acontecendo e nós estamos tendo presente de participar nisso, de estar presente nesse momento único do mercado. E, Felipe, o que a gente acaba comentando quando nós conversamos aqui sobre mídia social. Hoje, mídia não é mais mídia de massa. A gente trabalha com mídia segmentada, com um público específico. Então, essas oportunidades de referências de bloggers, de assuntos diferenciados, que é interessante para as marcas, porque elas vão atingir diretamente um público que elas estão buscando. Por exemplo, a mãe de família, para quem fala de mãe, o gourmand, para quem fala de gastronomia, a pessoa que gosta de buscar restaurantes, a pessoa que gosta de viajar sozinha e fazer seus próprios roteiros com um blog de turismo e aventura. Então, é uma grande chance e oportunidade de falar direto ao ponto, de falar na linguagem com que aquela pessoa fala e de falar direto para aquelas pessoas que são a audiência desse blog, né? E a gente vê, assim, uma mudança muito grande. A gente percebe que hoje qualquer um pode criar conteúdo, só que os bloggers, eles fazem isso, eles concentram essas informações e fazem com que você deixe de trabalhar só uma receita específica ou um conteúdo que vem de uma marca para criar conteúdo personalizado. Eu vou te dar um exemplo do que acontece aqui. Oi, fala, Felipe. Não, eu ia introduzir uma questão porque estávamos a falar sobre como influenciam. E uma das coisas, e falando um pouco da questão em Portugal, como é que se move o mundo dos bloggers, temos blogs no mundo da política, temos blogs no mundo da moda, são os mais poderosos, curiosamente, e uma das coisas e até discutida recentemente por alguns casos que têm surgido, é a independência ou não destes bloggers. Porque até que ponto é que eles são braços armados das marcas, em que basicamente uma pessoa tem a percepção que está, no fundo, a ler alguém que está a desabafar, que está a colocar os seus pensamentos e se identifica com a pessoa que está do outro lado do computador, ou até que ponto nós temos uma pessoa que basicamente o que está a fazer é ser o braço armado dessa marca. Como é que vocês veem essa questão? Vocês sentem-se o braço armado de determinadas marcas? Como é que vocês lidam com esta questão da independência? Então, existem alguns pontos, esse ponto é muito interessante, porque isso gera conflitos, inclusive, entre marcas e bloggers, e tipo, eu vou investir nisso ou não, né? Isso a gente percebe bastante acontecendo aqui. Mas o que a gente vê? Um blogger, ele é um editor de conteúdo. Então, você vai ver os dois tipos de comportamento. Você vai ver pessoas se aproveitando desse tipo de oportunidade para copiar e colar release, que a gente fala, que as assessorias mandam, para simplesmente publicar informação para uma massa que está ali recebendo. E você vai ver blogs que você pode conhecer pela diferenciação do conteúdo que é apresentado, que pegam essa informação e que tem que montar um editorial próprio, porque você, na verdade, quando você comunica, você está comunicando a sua opinião. O blogger, ele tem a possibilidade de dizer a opinião dele, independente de se ele é chefe ou gourmand, ou o que for. E quem gosta de acompanhar essa pessoa, acompanha esse assunto através da visão dela. Então, o que você faz? Você tem que ver o que é interessante para você divulgar, quais são os seus interesses. Eu falo de coisas que eu gosto, eu falo de coisas que eu tenho sinergia, que a Carla Falcão gosta, que a Carla Falcão compraria, que a Carla Falcão faria, mas com a minha linguagem, com a minha visão. E é isso que eu transformo e conto para as pessoas dentro de receitas ou dentro de conteúdos, porque são coisas que eu faria na minha vida corriqueira, só que eu transformo isso em matéria.
Eu transformo isso em conteúdo e conto para as meninas. Ó, gente, olha o que eu descobri essa semana, olha o que está acontecendo por aqui, olha que evento bacana. Mas isso por quê? Porque sou eu. Não tem uma marca dizendo para mim fazer isso. Sou eu que vejo a oportunidade e digo, puxa, isso eu faria, isso eu procuraria por mim mesma. E isso é o que eu gosto de contar. As coisas que a Carla Falcão, que é gourmet, que gosta de gastronomia, que gosta desse universo, encontra de bacana acontecendo e quer mostrar para os outros. Esse é assim como que funciona comigo. Eu não sei, o Ari aí pode contar um pouquinho também da visão dele. Eu gostei bem da Carla falar dessa geração de blogueiros Ctrl+C, Ctrl+V, que tem um editorial relacionado ao comercial. Isso é uma coisa que já vem há muito tempo das mídias tradicionais. Existem essa total dependência de editorial e comercial. Aqui no Brasil nós usamos até algumas expressões como imprensa marrom e coisas do tipo, em que um veículo está comercialmente ou politicamente atrelado a uma filiação e mantém isso na sua linha editorial. O que acontece é que com uma enormidade que é a internet hoje em dia, como é um mercado tão rico como é esse, é fácil para o consumidor identificar exatamente o formador de opinião idôneo, aquele que monta o seu editorial em cima da sua própria linha editorial criada pelos seus critérios. Hoje em dia, isso é fácil, uma pessoa pode pegar um lançamento, um produto novo, jogar no Google e ver nos blogs, ela pode ver ali em 4, 5 blogs, o mesmo release copiado e colado. Só que aonde ela vai ler e ver ou não aparecer, ou ver uma nota pequena, ou uma matéria aprofundada, ela vai observar que existe um editorial idôneo ali, que uma pessoa botou só... Opa! Oi? O Deu uma congeladinha aí, Ariane. Isso. Oi? Tivemos aqui um pouquinho. Tivemos um congelamento. Um congelamento? Congelamento virtual aí. Estamos em blogs de culinária e de gastronomia, tinha que haver alguma coisa congelada. A estragar a refeição que é este hangout. Mas agora descongelei? Perfeitamente, foi um micro-ondas rápido. Tá. Então, basicamente é o quê? Existe um filtro que é o mesmo que vem da televisão, que mesmo que vem da imprensa, que é o leitor, é o consumidor, é ele ter o bom senso de observar o meio que tem o seu editorial relacionado e o que não tem, o que é idôneo. E isso é uma seleção natural, que vai acontecendo gradativamente. As pessoas vão escolhendo, vão filtrando, hoje em dia, pelo seu favorito, ali, aonde ele vai buscar sua informação. E a informação idônea é uma preferência do consumidor. Isso também é uma parte inteligente das marcas que estão observando isso. Para as marcas é mais interessante você ter um meio, um veículo idôneo que escolhe falar sobre você pela sua qualidade, do que alguém que só está copiando e colando e está falando porque ganhou um brinde, porque ganhou algo assim. Ele sabe que o alcance desse veículo é muito mais importante, é um formador de opinião sincero, que tem um alcance muito maior. O que quer dizer, Ariane, eu quero dizer que pode falar. O maior património que um blogger tem é a sua própria independência. Exatamente. Dizer bem e dizer mal em função do que é a sua verdadeira opinião e procurar manter a sua independência em relação às marcas. Porque, curiosamente, aqueles que são mais submissos às marcas estão a jogar numa lógica de curto prazo, o que quer dizer que mais tarde ou mais cedo vão desaparecer e vão ser, no fundo, até se calhar um pouco humilhados. Mas também há uma coisa curiosa que eu verifico, que é... eu vejo muita, e o Ariane focou um pouco isso, em termos de imprensa tradicional,
que basicamente vende publi-reportagens mais anúncios, e são publi-reportagens que muitas vezes não estão assinaladas como publi-reportagens, o que quer dizer que isto acontece muito, por exemplo, em termos de revistas empresariais, em que aparecem determinados personagens a serem entrevistados e, por coincidência também, têm um anúncio à empresa do próprio. E isso não é tão detectado pelo consumidor. Mas existe um grau de exigência para o online que é mais absoluto, mas ao mesmo tempo existe uma possibilidade de controle mais rápido, porque é um controle social. Porque basicamente, se um blogger, no fundo, ultrapassa determinados limites, a sua comunidade, que era a sua comunidade, acaba por ser responsável pelo fim desse poder, não é? Por isso é muito mais democrático. Sim, sim. O que acontece também essa idoneidade, ela é essencial para um meio, para um veículo, para um blogger hoje em dia. Aqui nós chamamos de publi editorial. E o que acontece é que o público acaba filtrando isso, quando essa pessoa acaba se parecendo comprada, vamos dizer assim. E o que acontece também é que vários meios e veículos, eles não vão refletir somente pelo aquele veículo. Hoje em dia nós temos uma coisa muito importante, uma outra rede social importante é o LinkedIn. E é o quê? O currículo. Hoje em dia todo blogueiro, dificilmente você tem um blogueiro que seja somente blogueiro, que é a sua identidade blogueiro. É até uma brincadeira que eu e a Carla nós costumamos fazer, que é a identidade secreta blogueiro e a identidade blogueiro. A identidade secreta é aquela pessoa que tem uma série de outras ocupações, além de ser blogueiro. E você reflete por essas outras ocupações também, que uma pessoa, para ter idoneidade, você tem que fazer o quê? Você tem que expor a sua ficha, você tem que expor a sua vida para mostrar por que eu escrevo sobre isso, por que eu falo sobre isso. Eu vou dar um exemplo prático. Aqui no Brasil, eu sou jurado de 2 dos maiores concursos gastronômicos do Brasil. A Veja Comer e Beber e o Comida de Boteco. Para os 2 concursos, para você ser um jurado, você tem que provar que você não tem um envolvimento financeiro com os locais que você vai julgar. Você tem que provar, eu não sou envolvido com eles. O meu julgamento vai ser idôneo. E isso é uma coisa que tem que estar em jogo o tempo inteiro quando você tem uma vida pública, quando você está transmitindo para o público e você literalmente está dando sua cara a bater. A pessoa tem que mostrar a sua idoneidade, o seu profissionalismo e deixar isso muito claro. E aonde existe esse comprometimento é um comportamento natural. O público acaba excluindo, porque isso vai ficando cada vez mais evidente onde existe esse comprometimento. Ariane, já agora, o tempo vai voando, nós estamos a chegar quase aos nossos 20 minutos, com a pergunta que eu vos vou colocar, que é uma pergunta de desafio. Pronto, os blogs foram, no fundo, a vanguarda da Web 2.0. Agora, não será um pouco a retaguarda, considerando que existe uma coisa chamada microblogging, existe o vídeo, e o vídeo cada vez mais terá importância, não é por acaso que nós estamos a fazer isto aqui em vídeo. O que é que isto representa, no vosso entender, e vocês que são blogueiros de primeira linha, o que é que isto significa para vocês? Uma transformação ou uma morte a prazo? Eu entendo o seguinte, Felipe. Carla, que é especialista. Então, é o seguinte, eu entendo que realmente esse segmento de comunicação, a comunicação, ela é muito dinâmica. Essa questão de ser referência e gerar conteúdo com um editorial específico, ela começou com o blog. O blog hoje ele significa o quê? O local onde você vai criar o seu conteúdo de texto maior, onde você vai ter mais informações concentradas e o seu histórico. Mas, na verdade, a gente não pode ficar preso ao blog, a plataformas de blog, e sim realmente precisa ser dinâmico para continuar sendo vanguarda,
que é isso que a gente quer. A gente aproveita o principal que uma ferramenta como um blog, um WordPress podem oferecer para a gente em questão de concentração de conteúdo e de informação e métricas que a gente precisa, mas a gente tem que utilizar os outros canais como a nossa âncora para buscar essas pessoas e ver onde que elas estão se comunicando. Na verdade, hoje a gente não usa só blog. O blog virou o próprio Instagram, o blog virou os vídeos do YouTube, o blog virou o Tumblr, o blog faz parte no Twitter. Então, como que a gente diversifica isso para não se tornar ou não deixar de ser vanguarda? Então, a gente tem que estar muito atento, e esse trabalho de blog é um trabalho de comunicação, essencialmente, né? Mas com uma liberdade maior para a criação de conteúdo. Então, todo blogueiro, toda aquela pessoa que quer continuar trabalhando isso, ela precisa estar atenta às novidades e às referências e às inovações que estão acontecendo. Hoje, o que a gente mais tem utilizado é o Facebook e o Instagram. O Instagram é impressionante o poder de buzz que isso tem mundial, tá? Então, assim, ele está surpreendendo a todo mundo junto com o Tumblr, que é muito adolescente. Então, se a gente não estiver prestando atenção nisso, a gente vai virar só mais um blog de conteúdo e texto que já nem é o canal principal das coisas. Então, acho que esse é o recado. A gente, para continuar sendo vanguarda, a gente tem que observar os caminhos da comunicação para onde estão indo e onde que as pessoas estão se comunicando. E assim a gente consegue continuar criando conteúdo, mas levando aonde as pessoas estão fazendo esse conteúdo aparecer e acontecer na prática. Acho que esse é o meu ponto. Ariane. O que é um comportamento que se observa é que as redes sociais, elas têm identificações. Cada rede tem a sua identificação e a sua linguagem própria. E o blogueiro, o escritor, ele tem que entender que o seu consumidor está pulverizado por todas essas redes, com várias formas de identificação. Cada uma dessas redes tem que pensar esse consumidor, o leitor, quem gosta do seu conteúdo, de uma forma diferente. E fazer o quê? Trazer ele para onde o seu material está mais aprofundado, que é o blog. Você faz uma foto interessante no Instagram, você fala que você gosta de uma tendência no Pinterest, você faz um post com uma foto, uma localização, pode ser no Foursquare, no Facebook, e você puxa para o blog onde você aprofunda. É igual o livro. As pessoas falam que o livro vai deixar de existir. Ele não vai deixar de existir. Ele pode até não ser papel, mas ele sempre vai existir, porque é um conteúdo aprofundado. Quem quer saber mais sobre um restaurante, entender de onde veio uma receita, entender o que impulsiona um autor, ele vai atrás do conteúdo mais completo. E as redes sociais estão aí para segmentar isso e pegar as pessoas nos seus níveis diferentes de interesse. E a gente tem que entender isso. Nós temos que gerar conteúdo para todas essas esferas e trazer o leitor para o seu produto principal para aprofundar naquele conteúdo que você quer passar. Muito bem, então quero dizer que no futuro temos que ter bloggers muito mais flexíveis e muito mais multimédia e aproveitar todas as potencialidades das redes sociais, sob pena de estarem numa lógica de monoconteúdo que vai ter um público cada vez menor a seguir. Caríssimos, foi um prazer, estamos já sobre o nosso tempo, foi um prazer conversar convosco, certamente teremos mais oportunidades, porque este é um tema que não se esgota agora, e aliás era importante nós até se calhar fazermos um sobre especificamente o que é que de diferente trazem os vossos blogs se calhar isso até seria interessante para nós percebermos a dinâmica de um blog e digamos assim, o dia-a-dia de um blogger. Caríssimos, muito obrigado pela vossa presença e disponibilidade. As minhas desculpas pelo atraso que se ficou a dever à recente mudança de layout do Google+, e isso provocou que eu andasse à procura onde de raio estava o Hangout On Air, mas agora já descobri, espero que não mudem outra vez. E pronto, ficamos assim e até à próxima. Muito obrigado. Tá bom. Obrigada, Felipe. Obrigado. Ficamos à disposição aí.